O Eduardo Jorge já está conectado conosco. Eu peço para que ele chegue com a gente aqui, com todo mundo que está nos acompanhando. Eduardo Jorge, que foi deputado estadual e deputado federal por São Paulo, é integrante da Executiva Nacional do Partido Verde, o PV, é médico, nascido em Salvador, soteropolitano, em 2014. Concorreu ao Palácio do Planalto, ficando em sexto lugar, e em 2018, nas últimas eleições presidenciais, ele foi vice na chapa encabeçada pela ex-senadora Marina Silva, da Rede. Muito boa noite, Eduardo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Diego Amorim. Podemos conversar. Maravilha. Eduardo, eu vou começar te perguntando sobre uma notícia de agora há pouco, minutos antes da gente começar o programa. O governo de Jair Bolsonaro, por meio do seu ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que vai cancelar o contrato para a compra da vacina indiana Covaxin, depois de dias turbulentos em relação a esse assunto, depois de nós aqui do Antagonista revelarmos que Jair Bolsonaro havia sido, inclusive, alertado das possíveis irregularidades nesse contrato. É claro que, para quem conhece a política, o governo vai após anunciar a suspensão desse contrato, tentar virar a página e fingir que nada aconteceu. Qual é a avaliação que você faz desse caso, Eduardo? Mais uma vez, atrasado. O cancelamento do contrato vem com atraso. Exatamente. Não vai apagar o que aconteceu. Entendo. O senhor leva fé em todas as denúncias que o deputado Luiz Miranda tem feito até aqui, Eduardo? Você que está acompanhando esse assunto? A gente tem visto nesses processos aqui no Brasil que as denúncias mais virulentas vêm de pessoas que eram muito próximas a quem estava no poder. E Luiz Miranda é uma dessas pessoas. Era alguém que frequentava, inclusive, o Palácio do Alvorada aos fins de semana. Ia na churrascaria com eles. Exatamente. E passeava de moto. Também. Pois é. Eduardo, quem será seu candidato a presidente em 2022? Bom, assim de chofre, eu apoio atualmente o candidato do PSDB, Tasso Gereissati. Mas isso exige uma explicação, um posicionamento. Nós estamos ameaçados de ver uma reprise daquele terrível segundo turno de 2018. As duas forças que estavam lá esperam a reprise. Um quer a revanche e o outro quer o bi. Ora, isso daí, essa eleição de 2018, lançou o Brasil numa fratura intolerável. Famílias, nos trabalhos, nas ruas, em todos os lugares, o Brasil está dividido num clima praticamente de pré-guerra civil. Ninguém aguenta mais isso, né? O desgaste desse processo em todas as famílias de norte a sul do Brasil. Nós precisamos evitar que isso aconteça. A reprise terrível de 2018. É preciso um esforço muito grande das forças políticas mais moderadas para construir uma candidatura que seja uma candidatura que reúna, que reunifique, que coloque novamente o Brasil nos trilhos da construção democrática prevista na nossa Constituição de 87 e 88, além, é claro, das tarefas sociais, econômicas, ambientais. Existe um acordo essencial para o Mercosul, que é o maior acordo geopolítico, social e ambiental já esboçado no mundo, que é a união entre o Mercosul e a Comunidade Europeia, que vai mudar a geopolítica do mundo, porque vai fortalecer uma terceira força, que é a União Europeia, e vai mudar, mexer no tabuleiro mundial da geopolítica, que está parado, porque a gente não tem governo, não tem decisão. Então, nós precisamos ter um candidato capaz de unificar.
E o Tasso Gereissati, nesses que tem aí, que vão do Ciro até o Moro, passando pelo Dória, Mandetta, eu acho que é o que tem mais capacidade de unificar. É um político da velha guarda do PSDB, da época do Montoro, do Mário Covas, é dessa linhagem do PSDB de verdade. Tem experiência administrativa, sua passagem no estado do Ceará leva hoje o Ceará a um patamar muito diferente do que era há 30 anos atrás. Ele foi o líder desse processo. O próprio Ciro é uma pessoa que veio nesse processo que o Tasso criou no Ceará. E ele tem, por ser um político moderado e que tem trânsito, ele tem essa capacidade de diálogo tanto com os conservadores, com os liberais, com os socialistas. Além do que, a minha avaliação é que esse mandato agora de reunificação do país, de curar essa ferida, essa fratura criada por esse embate terrível, exige uma pessoa que tenha credibilidade para conversar com os conservadores, com os liberais e com os socialistas. O Tasso tem isso. Ele tem esse diálogo. Os outros, eu não vejo. Tenho essa capacidade que ele tem. Os outros que nós temos na praça, né? Ele tem. E, além do que, uma questão essencial para mim. Esse mandato é um mandato de reunificação. Tem que ser uma pessoa que se comprometa a fazer um mandato, sem reeleição. Mas não é para prometer quem não tinha reeleição, como o Bolsonaro prometeu, e no primeiro dia que tomou posse, já começou a fazer campanha para reeleição. O Tasso Gereissati tem credibilidade para dizer: o meu mandato é um mandato de reunificação do país, de pacificação do país, e em 2026, que venha a diversidade de uma eleição normal, todas as forças políticas, todas as variações, que isso é a beleza da democracia. Mas essa não é eleição normal. Essa é uma eleição para reunificar o nosso país, pacificar o nosso país, retomar o processo de construção democrática que já tantos benefícios trouxe para a população brasileira na área da saúde, na área da educação. Por isso que eu acho que ele é o candidato ideal para fazer esse papel. Claro, não temos um candidato perfeito, mas nos candidatos que nós temos disponíveis para cumprir esse papel de chegar ao segundo turno e vencer, o Tasso, para mim, é o que tem mais atributos, mais passado e mais futuro. Eu queria lembrar quem está nos acompanhando que o nome do Tasso Gereissati começou a surgir semanas atrás, talvez coisa de 2, 3 meses atrás, não foi dele, foi inclusive de pessoas como Eduardo Jorge, outras pessoas, outras figuras políticas, figuras públicas da política brasileira que foram colocando o nome dele. E aí ele acabou topando, ele resistiu inicialmente, mas a informação que a gente tem até aqui é de que Tasso Gereissati, sim, vai disputar as prévias do PSDB, que estão marcadas para o fim de novembro, junto com o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e também o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Eduardo, antes de começar o programa, assim que a gente anunciou que o senhor estaria conosco aqui, muitos comentários surgiram aqui no nosso site, aqui no nosso chat, no pessoal das redes sociais, dizendo o seguinte: esse é um esquerdista que eu respeito, esse é um esquerdista que eu gosto. O senhor, antes de ir para o Partido Verde, esteve um bom tempo no Partido dos Trabalhadores, no PT, entre 1980 e 2005. Eu sei que o senhor não gosta de rótulos. O senhor vê problema nesses rótulos? Alguns dizem que não existem ex-petistas. O senhor se considera um ex-petista? Como é que o senhor se vê diante de comentários como esse que eu comentei aqui para o senhor? O esquerdista que eu mais prefiro, o meu esquerdista preferido. Eu fui fundador do Partido dos Trabalhadores e fiquei não até 2005, até 2003. Até 2003, ok. Obrigado pela correção. O Lula subiu a rampa e eu me desfiliei. Mas foi aquela história do copo que vai enchendo, às vezes tem uma gota d'água, né? Mas eu considero que a minha passagem pelo Partido dos Trabalhadores, eu sou muito grato à experiência que eu tive. Eu vim de uma formação marxista-leninista, no período da existência da ditadura militar. Depois
com a construção do Partido dos Trabalhadores, para mim, já foi uma autocrítica, porque saímos de uma experiência vanguardista e militarista para uma construção política bastante democrática, porque o Partido dos Trabalhadores é um dos únicos partidos brasileiros onde a democracia existiu. Eu falei, existiu porque hoje ele tem dono. Na nossa época não era assim. Na época da fundação, não era assim. Haviam várias correntes, era coisa democrática, encontros com 1.000, 2.000, 3.000 delegados, tinha que votar. O Lula era uma liderança importante, mas não era chefe. E várias vezes ele perdeu votações, inclusive algumas votações encaminhadas por mim, que participava de uma das correntes do partido. Portanto, eu acho que o Partido dos Trabalhadores jogou um papel muito importante nesse período da redemocratização, como o MDB, claro, como o PSDB, como o próprio PFL, depois DEM, todos eles tiveram seu papel importante nesse processo de superação da ditadura militar, num processo pacífico. Foi muito importante que o Brasil fizesse isso de uma forma pacífica, como fez com a Constituinte Democrática de 1988, e eu tive essa chance porque estava no Partido dos Trabalhadores. Agora, eu não sou fóssil, eu vou evoluindo, e à medida que a evolução mundial, inclusive da esquerda, a falência da União Soviética, a queda do muro, um absurdo que foi a Revolução Cultural na China de Mao Tse-tung, tudo isso eu fui vivendo e sofrendo, e fui aprendendo. E, principalmente, através do Partido dos Trabalhadores, eu tive a oportunidade de viver a experiência de uma democracia liberal representativa que nós, na tradição da esquerda, sempre achamos que era a ditadura da burguesia. Esse era o nome como a gente chamava a democracia liberal representativa. Nós éramos da ditadura do proletariado e os capitalistas eram da ditadura burguesa. Mas eu vi e aprendi que a democracia liberal representativa ela é real. Eu vivi. A própria Constituinte, eu era o representante do Partido dos Trabalhadores responsável pela área da Seguridade Social. Toda a área da Seguridade Social, saúde, assistência social, previdência, eu era a pessoa que encaminhava, disputava, argumentava e ganhei votações, mesmo sendo, na época, a extrema esquerda do PT, eu ganhei votações e construí votações pelo diálogo, pelo convencimento. Então, realmente, a democracia representativa liberal, eu vi que era uma conquista não de burguesia, de capitalismo, é uma conquista da humanidade, em termos de gestão da sua cidade, do seu estado, do seu país. E passei a defender uma posição democrática dentro do Partido dos Trabalhadores. Uma posição democrática que, acreditando na democracia representativa, inclusive estudando a experiência inglesa, que é a experiência mais longeva de democracia representativa liberal no mundo, né, eu vi que o Partido Trabalhista, que é o Partido Social Democrata inglês, e o Partido Conservador, o Liberal, depois o Partido Verde, mais recentemente, eles têm uma postura permanentemente de diálogo e construtiva. Às vezes é governo, outro, lá é parlamentarismo, uma coisa muito mais avançada do que esse presidencialismo messiânico nosso. Então, eles debatem. Às vezes um está no governo, às vezes outro está na oposição, mas ele debate o mérito. E às vezes eles confluem, chegam a acordos, mesmo quando a proposta vem do outro lado, do lado trabalhista, do lado conservador, do lado liberal, do lado verde. Isso é uma coisa extraordinária. E eu aprendi isso por essa experiência, esse tempo que eu tive no Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, às vezes, resistia, porque achava que essa era uma posição idealista. O pessoal dizia, mas, Jorge, você pensa que está na Inglaterra? A gente, a oposição tem que ser não. Não, a oposição diz não ou diz sim, quando vem a proposta do governo. Diz não, você não é ruim. Ele sente avalia que é ruim para o país. E diz sim, se ela é boa. Assim que é, assim que deve ser. Mas isso implicou muitos atritos, e também porque eu defendia uma aliança desde o início, depois da Constituinte, quando se formou o PSDB, da costela do MDB. Eu dizia, o Brasil é um país mais desigual do mundo. Você não faz reformas num país tão desigual como o Brasil se as forças reformistas não estiverem juntas. E as duas principais forças reformistas no Brasil são o PSDB e o PT. Então, desde 1990 que eu defendo que o Brasil precisa de uma aliança dessa. E os dois não se entendem. Por quê? Porque eles querem o poder sozinho e fazer aliança com os conservadores, uma aliança utilitária, uma aliança oportunista.
Então, essas coisas foram me levando até que eu me afastei e me desfiliei do Partido dos Trabalhadores, mas eu não deixo de reconhecer o papel importante que o PT teve em todo esse processo de democratização do Brasil, como também do MDB e do PSDB. Mas aí, Não sou uma 2000... pessoa que tem nenhum ranço em relação a isso. Saí em 2003, e o pessoal diz, Eduardo saiu porque ele só sabe ser oposição. Né? Quando o partido dele foi em governo, ele saiu. Não é isso, é porque realmente chegou um ponto que era melhor eu sair do que eu ficar num desgaste com a direção do partido, porque eu tenho muitos amigos na base do PT, eternos amigos, mas eu não tinha nenhum diálogo mais com a direção que estava no governo, e eu não tinha confiança na direção do partido. Então, eu achei que era coerente sair por meus próprios pés, não fui expulso, ao contrário de outros que foram expulsos para fazer o PSOL, eu saí porque quis, baseado com a minha consciência. E fui para o Partido Verde, por quê? Porque eu queria ir para um partido do século XXI. O PT é muito um partido do século XX ainda, né? Eu queria ir para um partido do século XXI, porque eu queria fazer política que ajudasse a ter um país e um planeta mais agradável para os meus netos. Eu já estou com 70 anos, agora eu quero ajudar a geração. O PV é o partido da juventude, das crianças. Eu fui para o partido dos jovens. Foi isso. Mas eu acho. O PT depois foi governo, fez coisas boas, como o PSDB, fez coisas más, erros terríveis. Mas eu digo, né? Eu sempre digo: o Partido dos Trabalhadores teve, tem e terá um papel na construção da democracia do Brasil. O que ele precisa é fazer autocrítica, se corrigir, se redemocratizar, voltar a um período que ele não tinha chefe, não tinha dono, e eu acredito que ele pode fazer isso. A política no Brasil, a eleição não vai acabar, embora o Bolsonaro se esforce, ele não vai acabar com o Brasil. Vai ter eleição em 22, em 24, em 26, em 28. Eu torço que o Partido dos Trabalhadores faça as reformas, faça o processo de redemocratização, para ele continuar jogando um papel importante na democracia brasileira. Ok. Eduardo, 2003, Lula subiu a rampa. Desculpa demorar, mas isso é uma vida toda, né? Não, obrigado por ter feito esse histórico todo da sua passagem pelo PT. Agora, em 2003, o Lula sobe a rampa, o senhor cai fora do partido, a gente sabe o que aconteceu com o país de lá para cá, o senhor se torna uma voz crítica ao partido, o senhor acaba de dizer que o partido hoje tem um dono, nós estamos falando de Lula, esse dono é preso, esse dono é preso, esse dono é solto, esse dono agora tem as suas condenações anuladas, não no mérito até aqui, e esse dono quer voltar, tentou em 2018 colocar de dentro da cadeia um seu candidato no comando do país, o antipetismo traz, entre outras coisas, Bolsonaro ao poder, e agora Lula, que, como escreveu o Mário Sabino aqui no Antagonista, por enquanto está jogando parado, espera Bolsonaro sangrar, definhar, para se colocar um pouquinho mais à frente como um grande salvador da pátria mais uma vez, um grande estadista, um grande democrata, que poderá recuperar o Brasil, e ele vai tentar ser isso que o senhor está atribuindo ao Tasso Gereissati, alguém que vai reunificar o Brasil. O Lula tem capacidade de fazer isso que o senhor atribuiu agora há pouco ao seu preferido Tasso Gereissati, Eduardo? O Lula é de uma intuição e uma inteligência política extraordinária. Eu acho que ninguém tem dúvida, né, sobre isso. Né? Pode ser que ele use, às vezes, de forma não tão acertada, essa inteligência e essa intuição. Diego, eu queria só explicar uma coisa. Eu acho bom que o Lula seja candidato. Por quê, hein? Eu invoco aqui a testemunha dos meus companheiros agora do Partido Verde, que em 14, antes de 14, e depois em 18, assustados me viram dizer lá na reunião de Brasília, do diretório, em 14, na eleição de 14, o ideal é que o Lula seja candidato. Ele botou a Dilma lá para esquentar a cadeira e voltar, e agora está com medo de enfrentar a Dilma.
Mas o ideal para nós, para o Brasil, para a democracia, é que, em vez da Dilma, que é um fracasso, não tem condição, não tem vocação política, não tem diálogo político, não tem conhecimento para dirigir um país complexo como o Brasil, é um desastre, que ele venha se candidatar em 14, e nós vamos enfrentá-lo. Mas o pessoal diz, mas se ele ganhar? Se ele ganhar, é porque o povo quis, ora. A democracia é assim. É a mesma coisa em 18. Ele ia preso, não ia preso, ia preso, não ia preso. É claro, ninguém está acima da lei. As pessoas têm que justificar e julgar. Não quero entrar nesse mérito. Mas eu torcia para que ele tivesse ainda condições em 18 de ser candidato. Sabe por quê, Diego? Porque ele é o verdadeiro mito moderno da política brasileira. O Bolsonaro é o falso mito. Pés de barro completo. Se ele passar no Rio, ele cai. Agora, o mito de verdade, pelo que fez de bom, pelo que fez de mal, de errado, é o Lula. E você só enfrenta mitos desse tipo na democracia na urna. Se você não vencer o mito na urna, corre o risco de acontecer no Brasil o que acontece até hoje na Argentina. O que acontece na Argentina até hoje? A Argentina é dividida entre Perón e não Perón. Meio a meio. Há décadas e décadas e décadas. Então, por isso que em 14 eu queria que o Lula viesse candidato. Vamos enfrentá-lo na urna. Vamos discutir com ele o que ele fez de errado. Ele vai mostrar as coisas boas, tudo bem. Todo governo faz, não é possível que não faça coisas boas. Em 18 a mesma coisa. E agora, se ele quiser vir candidato, que venha. E nós vamos discutir. Eu acho que esse é o melhor caminho para o amadurecimento da democracia no Brasil. E se ele ganhar, ganhou, vai governar. Vai governar. Vamos ver se ele vai ter disposição. O que você faz no segundo turno polarizado, Eduardo? Muita gente tem me cobrado isso por dois motivos. Por causa do meu voto lá em 18, principalmente meus amigos, que eu tenho amigos ainda no PT, muitos. Alguns brigaram, deixaram até de falar comigo por causa disso, mas outros, mais amigos, não. Mas me cobram. Mas não é isso que você está perguntando, graças a Deus. Você está perguntando se isso vai acontecer agora, se a reprise, né, horrível de 18 vai acontecer agora. Nós temos que batalhar para que isso não aconteça. Nós devemos isso ao Brasil. Devemos isso ao Brasil. Inclusive porque, novamente falando do Tasso, né, o Tasso é o único que tem condição de dialogar com mais os conservadores e liberais e com o próprio Ciro. Eu acho que é o único. Né? Nós devemos isso ao Brasil. Agora, a discussão do segundo turno, Diego, agora, principalmente agora que o Lula está na frente do Bolsonaro e o Bolsonaro se enferrujando cada vez mais, né? Se você começa a se posicionar desde já como você vai votar, ou como você votaria, como você não votaria no segundo turno, você está fazendo a campanha dele. Você está fazendo a campanha dele. Eu não estou aqui querendo criticar, eu não estou querendo criticar o nosso querido ex-presidente também, Fernando Henrique Cardoso, que se reúne com o nosso ex-presidente Lula para conversar. Eu acho isso uma demonstração de civilidade, muito didático até, né? Agora, se posicionar sobre o segundo turno não é uma coisa, nesse momento, taticamente correta. Segundo turno, vamos discutir no segundo turno. Eu espero que o nosso candidato esteja no segundo turno. Cada eleição tem sua história. Cada eleição tem sua história, suas circunstâncias. Nunca é uma igual a outra, né? Nunca é uma igual a outra. O Bolsonaro e o Lula, mesmo de 18, não são os mesmos agora de 21 e 22. Cada coisa dessa vai ter que ser analisada na hora certa. A hora agora é de construir uma campanha alternativa de unificação real do país. Segundo turno, vamos ver no segundo turno. Ótimo. Compreendido. Eduardo, o tempo passa muito rápido, eu tenho algumas perguntas a fazer ainda, que eu julgo pertinentes, então vou pedir para a gente ser um pouco mais bate-bola aqui, mas o pessoal está gostando do nosso bate-papo. Eduardo, é o seguinte, eu queria te perguntar uma coisa que estou encrencado aqui, ouvindo todo mundo, pensando sobre isso. Tenho escutado nas últimas semanas muita gente que está aí na turma do centro, discutindo a terceira via. O presidente do PV, do partido do senhor, o Pena, está participando desses almoços, dessas conversas, e eu vejo muita gente pensando demais, discutindo demais, falando bonito demais, é tudo muito lindo, né?
Aí terceira via, centro democrático, polo democrático, centro expansivo, centro equilíbrio. Mas na hora da eleição, o senhor acaba de trazer aí essa comparação do mito de Barra e o mito real, Bolsonaro e Lula respectivamente. Na hora da eleição, a gente sabe que é preciso de alguém para olhar no olho do eleitor e pedir voto. A gente fala muito em bolha do petismo, bolha do lulismo, a bolha dos bolsonaristas. A minha pergunta é, não existe também uma bolha da turma da terceira via, que às vezes está ali fechada demais, intelectualmente demais, pensando, raciocinando, falando bonito, escrevendo artigos bonitos, mas ainda sem pegada? Infelizmente, nós somos presidencialistas. Esse problema é o problema do presidencialismo, que é uma forma primitiva de democracia representativa liberal. Se nós fôssemos parlamentarismo, que é a forma mais evoluída e mais democrática, nós estávamos discutindo programas, nós estávamos discutindo alianças programáticas entre os partidos conservadores, liberais, socialistas, comunistas, etc. Mas nós somos presidencialistas. Cada eleição presidencialista é um risco tremendo para os países. Até para os Estados Unidos, você vê agora o que eles viveram, né? Que foi o primeiro que inventou essa história, desde a Revolução de Libertação da Inglaterra. Veja o caso do Peru, também um presidencialismo com eleição em 2 turnos. Um sujeito vai para o segundo turno com 19,4% da extrema esquerda e vai uma outra da extrema direita com 14%. E o centro fica pulverizado. Um teve 12, outro teve 11, outro teve 10, outro teve 9. Então, esses exemplos deviam vamos dizer, servir para essa turma que está conversando, né? Baixar um pouco a bola e ver qual é o que tem mais viabilidade de união. Não é. Há diferenças, eu já falei, porque essa oposição vai do Ciro ao Moro. Hoje, a oposição ao Bolsonaro, por exemplo, vai do Ciro ao Moro. Né? Então, realmente não é fácil, né, você equacionar. Mas é preciso se avaliar objetivamente. Por exemplo, o candidato com o qual está sugerindo vai bater chapa na tal prévia do PSDB, o governador Dória. Bom, sou suspeito porque eu sou oposição a ele o tempo todo, mas eu também reconheço os méritos dele nesse combate da pandemia, porque ele teve coragem de aceitar a orientação das autoridades sanitárias do governo estadual, uma secretaria estadual muito tradicional e forte, que é a Secretaria Estadual de Saúde. Eu trabalho lá, muita gente capaz, ele ouve, apoiou o Butantan, é um mérito que ninguém pode tirar dele. Ninguém pode tirar dele. Mas ele não une. Mas ele não une. Ele não une nem o PSDB de São Paulo. Ele está praticamente expulsando o Geraldo Alckmin do PSDB, e se o Geraldo for disputar por outro partido, vai derrotá-lo. Então, é evidente. Derrotar Rodrigo Garcia, né? Ou ele próprio, se ele voltar, se ele expulsar o Geraldo Alckmin e o Geraldo bater chapa com ele, o Geraldo ganha dele. Então, é evidente que não pode ser candidato, presidente. Então, é preciso que essas pessoas ponham a mão na consciência e vejam. E principalmente porque, eu digo, numa circunstância como essa, e por isso que o Tasso é o meu candidato, né? Ele é o único que tem condição de realmente fazer um mandato de transição. Esses outros mais jovens, do Ciro ao Moro, passando pelo Dória, pelo Eduardo, pelo Mandetta, chegando lá, vão resistir à tentação de entrar numa reeleição. Eu já vi muitos que diziam que eram contra a reeleição e depois, quando chegaram lá, abraçaram com todas as forças. Então, eu acho que a chave é essa. Quem é que tem condição de unir? Quem é que tem condição de realmente fazer um mandato só, um mandato importantíssimo de reunir o país? É uma análise muito objetiva, não tem muitos. A meu ver, só tem um. Eduardo, para finalizar, eu teria mais perguntas, mas o nosso tempo já está se esgotando aqui. Certa vez eu liguei para o senhor, estava um barulho danado. O senhor me disse que estava no ônibus. Aquilo me chamou a atenção, porque eu ligo para políticos diariamente, há alguns anos já na minha vida, e às vezes o barulho é de praia, às vezes o barulho
São outros barulhos. Eu confesso que eu não me recordava de alguém que eu ligasse e o barulho era de ônibus. Conto esse caos para perguntar o que o senhor pensa sobre os privilégios da política. Todo dia aqui no Antagonista, quase todo dia, a gente traz exemplos dos usos do cotão, né, da cota parlamentar. A gente traz tantos casos. Diego, eu sou muito... lá na Câmara, eu era eleito por São Paulo, mas como nordestino, até o sotaque está preservado, eu acho, né? Sim. Eu era muito querido da bancada. Também, mas já perdi o meu. Você de onde é? Eu sou de Teresina, Piauí. Ah, bom, isso realmente é um estado lindo, adoro o Piauí. Mas então, veja, né? Eu era um deputado eleito por São Paulo, um esquerdista muito radical, mas, no entanto, eu era muito querido da bancada nordestina, né? Porque culturalmente eu sou nordestino de quatro costados. Aliás, você falou de praia, eu adoro praia. Eu me criei na beira da praia, uma praia gigantesca na Paraíba, 20 quilômetros de praia para um lado, 20 quilômetros. Adoro isso. Mas veja, né? Eu estou falando isso por quê? Porque um dos meus amigos nordestinos preferidos era o deputado Valdir Pires, que era do PDT, do Brizola, tinha sido ministro da Previdência de João Goulart, antes da ditadura militar. É um homem extraordinário, um humanista. Então, eu conversava muito com o Valdir me contava: Eduardo, quando nós estávamos no Rio de Janeiro, eu fui deputado muito cedo pela Bahia, eu morava no hotel, ia a pé para o Congresso, eu mesmo batia a máquina, na maquininha, os meus discursos, eu mesmo batia, eu mesmo escrevia, eu mesmo falava. Isso daqui é uma loucura. Isso era na década de 90, Diego. Multiplique tudo isso por 10, por 20. A política profissional transformou. Isso foi uma das coisas muito tristes, porque eu acho que a gente, na Constituinte, não previu que os partidos políticos brasileiros, pela sua conformação centralizadora, sentados em cima do fundo partidário lá em Brasília e com mão de ferro, submetendo os estados e principalmente os municípios, né, ia dar no que deu. Políticos profissionais, cada vez mais à busca de privilégios, de resto que cai da mesa do orçamento do executivo, que se conformam que o executivo de Brasília concentre quase 70% do orçamento nacional todo na sua mão, porque os restos que caem da mesa são para eles, e deixa os municípios, que devia ser a instância principal de vida política do povo, porque é lá que o povo fala com o secretário, fala com o prefeito, fala com o vereador, a míngua, são pedintes, tem que ficar pedindo para ele para comprar uma retroescavadeira, para consertar uma ponte, para recuperar um leito da Santa Casa do município, tudo tem que ficar pedindo. Isso, emenda parlamentar, para mim, é campanha eleitoral fora de época e com dinheiro do povo. Eu fui deputado federal, modestamente, embora da oposição, porque eu tinha muitos amigos entre os conservadores e liberais, eu consegui aprovar muitos projetos, coisa muito rara. A oposição aprovei até a emenda constitucional que criou a vinculação de recursos obrigatórios para o Sistema Único de Saúde, a minha autoria e do Valdir Pires e do Carlos Moscone, do PSDB de Minas Gerais, no ano 2000, emenda 20 de 2000, que garantiu um pouco mais de recurso estável para o SUS. Pois bem, eu tenho plena consciência que eu, deputado federal, num país gigante como o Brasil, se me derem 2 assessores na Câmara e mais um no meu estado, é mais do que suficiente. Emenda parlamentar é fisiologismo. Os deputados e senadores hoje viraram empresas de fisiologismo às custas do orçamento brasileiro. Não é um absurdo o que acontece. Esses deputados e senadores são caríssimos. Um senador é uma verdadeira, não é nenhuma pequena empresa, é uma média empresa. É uma média empresa de político profissional. É isso, simplesmente. Então, mas veja, né? Eu não desespero da democracia. O jornalista tem que tentar... A gente tem que reformar, a gente tem que melhorar a democracia representativa liberal, né? Tem que reformar,
tem que mudar, né? Eduardo, dizem que jornalista tem que tentar, enquanto está ouvindo o entrevistado, a gente aprende na faculdade, né? Ou tentam ensinar para a gente, tem que manter a cara séria, não pode fazer nenhuma expressão, mas não tem como não concordar. Você tem que me cortar, pode cortar, você está deixando eu falar, eu falo. Não tem como não concordar com todo esse restante aí. Eu que estou aqui mergulhado, vendo como é que esses deputados e senadores lidam com emendas e com cotão. Não tem como, concordo plenamente e aplaudo. O caso mais grave é que o presidencialismo, né, só pode dar nisso. Que a cura disso daí é o parlamentarismo, porque o parlamentarismo traz responsabilidade para o parlamentar. Vou dizer como é que se comporta o deputado hoje no Brasil no presidencialismo. Rapidinho. A vacina é o parlamentarismo. Quando ele está no governo, ele aproveita todo o fisiologismo que ele pode. Na oposição, ele faz toda a demagogia que faz, que pode também, porque está mirando o voto. Então, a oposição é demagógica e o governo é fisiológico. Por quê? Se o presidente for mal, ele não está nem aí. Porque o que ele quer é a eleição dele 4 em 4 anos. Não tem responsabilidade. No parlamentarismo, se o governo for mal, o mandato do deputado acaba junto com o mandato lá do primeiro-ministro. Isso é uma coisa incrível. Incrível. É isso que falta. Responsabilidade ao parlamentar brasileiro. Ele não tem. Eduardo, poderia fazer mais perguntas, mas eu preciso finalizar que o nosso próximo entrevistado já está aguardando. Muito obrigado, um grande abraço, muita saúde. Vacinado o senhor já está, né? Eu sou velho. Velho e consciente. Tem muitos velhos ainda não vacinados. Bom. Eu sou velho em algumas coisas e criança em outras. Muito obrigado, tá? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Esse foi Eduardo Jorge. Vocês me desculpem, como é que eu corto? Fala demais? Fala demais, mas como é que eu corto? Uai, é bom demais. Me desculpem fazer aqui o juízo de valor do meu entrevistado, mas é bom demais ouvir isso.